Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, da nossa querida Bauru. Hoje estamos trazendo um grande amigo aqui, grande mestre, porque nós temos muito carinho. Já trouxe aqui outras vezes e ele aqui dissertou sobre vários assuntos e sempre é importante trazer, porque cada vez tem mais história. Porque tem história, né? São coisas importantes. Eu sempre disse que ele fez parte da vida da gente. Quem estudou com ele, né? Ele foi professor na Faculdade de Educação Física e eu tive o prazer de ter trabalhado com ele, estudado com ele. E não só eu, como todos os alunos que passaram por ele, certamente uns pegaram uma fatia maior, uma fatia menor, uma fatia... E a minha fatia foi grande. Naquela época eu era garotão, morava sozinho em Avaí, longe dos meus pais. Eu via mais o mestre do que meus pais, né? Então, ajudou muito no caráter, na formação do caráter, né? Na formação de todos na faculdade. Não na sua formação técnica, mas também do caráter, da retidão da gente, da forma de tratar, né? Foi muito importante na formação de todos nós. Então, estou trazendo aqui não só o entrevistado, mas o amigo ex-mestre, né, nosso, que ele é mestre até hoje, vai ser mestre a vida inteira, mas foi o nosso mestre lá na faculdade e tenho certeza que os colegas de faculdade da época, meus ex-colegas, vão ficar satisfeitos em vê-lo aqui. Professor Gualberto, boa tarde. Boa tarde, Faria. Meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Prevê. É uma satisfação, uma honra estar novamente nesse recinto, nessa casa, nesse programa. E estou à disposição para o nosso bate-papo amigo. O professor Gualberto está em Bauru desde que tempo? Eu vim para Bauru para a inauguração do Campo do Noroeste, 5 de junho de 60. Eu estava no São Paulo e eu vim emprestado para jogar nesse primeiro jogo, que foi contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, 5 de junho de 60. E me encontro até hoje aqui. Esse ano vai para 64 anos de Bauru. Olha, é uma vida. Uma vida. É uma vida. O mestre, nessa época, o time do Noroeste era muito bom, né? Sim, Formou sim. bons times nessa época. Tanto é que, quando eu cheguei em 60, o Noroeste foi campeão do interior. Sim. Na primeira divisão do futebol de São Paulo, com Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa de Esportes, o Santos com Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Nossa. O São Paulo ficou o Noroeste ficou na frente do São Paulo. Olha. O São Paulo ficou atrás do Noroeste esse ano e ficou em 5º lugar. Tempo do Julião, Pedro, Geraldo, Romualdo, Gaspar, tinha o Bassu, eu, tinha o Batista, o Oswaldinho, aí veio o Toninho, tinha o Zé Carlos, o Leal, o Gelson, o Davi, Araras e por aí afora. Rubens Salim não jogou com o Rubens Salim? O Salim, ponto esquerda. O Salim, ponto esquerda. Por sinal, jogou esse dia contra o Santos do 4-3. O Salim, ponto esquerda, habilidoso, mas no ano de 64, que foi meu melhor ano em Bauru, foi 63, 64, 65. Os dois pontas esquerdas eram o Salim e o Ayrton Costela, o irmão do Hamilton, que era lateral direito, e o Hamilton e o Ayrton. Ayrton, habilidoso, bom porte físico, driblava bem, chutava bem, mas ele não levava a sério a profissão. Gostava da noite. Muito folgado, tanto é que em 64 o Noroeste estava cai, não cai, e o Begliome, ex-jogador do Corinthians, que estava como técnico no Noroeste, ele e eu
era lateral alvo esquerdo, depois lateral esquerdo, eu gostava de descer e chutar no gol. Naquele tempo, o lateral era para marcar até o meio do campo, um pouco mais, e dali voltava. Era mais para marcar e fazer cobertura, e não para atacar. Diferente. Mas eu desci nos coletivos, nos treinamentos, eu sempre descia e arriscava no gol, e eu batia bem de esquerda. Você dizer que ele me colocou, e o Salim era o ponto esquerdo, o Salim e o Ailton. Ele me colocou de ponta esquerda 8 partidas, eu fiz 6 gols. Nossa! Foi artilheiro do Noroeste em 64. Sim. Aí em 65 foi o ano que eu me machuquei. O Noroeste estava sempre... É como um campeonato brasileiro, estava sempre disputando para não ser rebaixado. Sim. Eram 20 equipes e descia 2 equipes, e subia 2 da segunda divisão, subia para a primeira divisão, divisão especial. Caía 2 e subia 2. E tinha campeonato que era descia 1, subia 1, tinha campeonato que descia 3. Eles queriam, os times grandes, queriam, como até hoje, diminuir, porque eles querem mais tempo para excursionar, para ir para fora, buscar dinheiro, ir para mais amistosos do que o campeonato regional. Ver o campeonato regional é curto. Hoje acabou, né? Não, hoje vai começar. Não tem mais muita. E poucas equipes. Hoje o forte, antes era o regional, né? Campeonato Paranaense, Campeonato Paulista, Carioca, era o forte. Corinthians e Palmeiras. Aí eu era garotinho, só pensava nisso. Perfeitamente. Hoje não, hoje é brasileiro. Campeonato Brasileiro, Campeonato do Brasil, Campeonato Paulista é treino. Aquele nosso tempo de criança era o campeonato regional. E quando terminava, as equipes grandes de São Paulo e do Rio faziam um torneio Rio-São Paulo. E um torneio Rio-São Paulo. E os pequenos passavam apertado. Era amistoso, vivia de amistoso. Um amistoso aqui. O Noroeste ainda teve uma temporada, como tinha muitos anos, a diretoria do Noroeste era da estrada. Da rede Tanto ferroviária. É que tinha uma rivalidade entre o pessoal da cidade e da estrada, também por causa do Noroeste. E a diretoria do Noroeste, como muitos diretores da estrada, colocava um carro dormitório à disposição do Noroeste, quando acabava o Campeonato Paulista, para excursionar para Mato Grosso, para ir buscar dinheiro. Então a gente engatava o carro dormitório num trem de passageiro, parava em Três Lagoas, jogava em Três Lagoas, dali 2, 3 dias, engatava no carro passageiro e ia para Campo Grande. Ficava no pernoite lá no Campo Grande, jogava contra Misto, Operário, fazia 2 jogos no Campo Grande, pegava, ia para Aquidauana. Aquidauana ia de ônibus para Dourados. Voltava para Aquidauana e ia para Corumbá. Corumbá, a gente ficava lá em Corumbá, fazia 2 jogos lá, 3 jogos, ia para Rondonópolis, de ônibus. Rondonópolis voltava, e aí depois teve, dali de Campo Grande, de Corumbá, a gente, aí uma vez fomos de avião, aí para Cochabamba, disputar um quadrangular, onde ganhamos esse quadrangular lá em Cochabamba, em 1.750 metros de altitude. Ninguém falava que contra o Wisterman, que hoje ainda disputa Libertadores, Aurora, o São José de Oruro, que vinha jogar também. Tem umas equipes boas. E de Cochabamba, voltava para Corumbá, e teve um outro ano de Corumbá, fomos da Litorina, Santa Cruz da Serra. Nossa! Então, ia buscar dinheiro. E além disso... Uma excursão dessa demorava 2 meses. Era 1 mês de excursão fora. E tinha um quadro associativo grande. Sim. Tinha, por causa do parque aquático, tinha 3 piscinas muito boas. Era a piscina do Bauru Tênis Clube e do Noroeste, que a maioria... Então tinha muitos associados ao Noroeste pela piscina, pelo ginásio de esportes, né?
E o número dos funcionários? Todo funcionário era obrigado a ser sócio. Era obrigado, então a arrecadação é sempre muito boa, situação financeira do Noroeste. E foi uma fase boa esse período. Aí, em 65 e 60, teve o destaque, foi campeão do interior. Aí, foi vendido Batista para o Santos, o Toninho para o Santos, o Leal para o São Paulo e o Gelson para o Corinthians. Praticamente, a linha atacante ficou só o Zé Carlos. Aí, nos outros campeonatos, 61, 62, o Noroeste já começou a disputar para não ser rebaixado. Então, era aquela luta para não ser rebaixado. Então, todos os jogos era vencer ou vencer. Hoje o empate não serve, não interessa. É vitória a qualquer custo. Era uma guerra. Tanto é que a violência maior no esporte é por causa disso. É a luta pela sobrevivência. E foi assim em 64, esse ano que eu fiz esses gols. 65, um jogo contra o São Bento de Sorocaba, o Noroeste estava cai, não cai, e não tinha regra 3, não tinha substituição esse ano. Para os garotos entenderem o programa da Diário do Brasil, TV Prevê, gosta de explicar para os garotos. O que não é não ter regra 3? O time entrou com 11, é aqueles 11, não substitui. Entende? A regra 3 é que permitia a substituição. Então, isso acontecia muito. Machucou um jogador, o jogador tinha que sair ou ficar ali no sacrifício, caído em campo, era desumano até. Até naquela época, se um advogado entra com uma ação, dizendo que isso não podia existir, porque um jogador ia ser obrigado a jogar machucado, essa regra 3 era desumana, acho até que era incondicional. A Federação Paulista quis justificar essa decisão, porque o campeonato de 63, 64, que eu me lembro, tinha a substituição até os 45 minutos do primeiro tempo. Sim. No segundo tempo não tinha substituição. Sim. E toda a equipe subia de rendimento técnico no segundo tempo, porque os jogadores jogavam despreocupados, sabendo que não ia ser substituído. Então a federação resolveu fazer uma experiência, então o time que entra jogando vai do começo ao fim para esse nível técnico ficar bom. Mas tem um outro lado também, que quando não vai ter substituição, o jogador fica tranquilo, fala, não vai substituir mesmo, não vai dividir, né? Não é mesmo? Também, tem esse lado. Também. Aí, agora, ele sabendo que tem a sombra no banco, ele vai correr, porque sabe, senão ele sai. Tem os fatores. São dois pesos e duas medidas. Não sabe qual que é o... Mas aí eu tive uma distensão já no metade do primeiro tempo, e eu fui até o final do primeiro tempo. No segundo tempo eu voltei, o doutor Danilo falou, você não pode voltar, você está com distensão. Eu não tinha noção da gravidade. Eu achava que depois, um mês aí, eu recuperava. Eu estava pensando, não em mim, eu estava pensando no Noroeste e não ser rebaixado. E foi nesse jogo... Agravou, eu encerrei a carreira com 26 anos, porque depois eu ficava 2 meses parado, voltava a treinar. Eu fiz 2 amistosos em seguida, contra a Ponte Preta em Campinas, contra a Prudentina em Prudente. Voltou a distensão. Em 60 e 66. Foi quando o seu Egídio Manafiotti era o presidente, eu ia na sede, ele estava lá batendo a máquina, o presidente, fazendo folha de pagamento, fazendo um contrato e tal. Eu tinha feito um curso com a dona Celina de datilografia. E eu estava bem, né? E eu me ofereci a ajudá-lo na sede. E ele aceitou imediatamente, e foi quando eu fiquei na sede. Eu estava em tratamento, eu fiquei quase um ano. E
No ano seguinte, em 67, começou a Escola de Educação Física, eu comecei a fazer Educação Física, é que eu comecei a preparador físico do Noroeste e técnico, aí eu fiquei até 70. Sim. Aí eu já tinha 2 filhas pequenas, ia nascer a terceira, era uma luta, a minha esposa de Jaguariúna também, nós não tínhamos parente nenhum aqui em Bauru, então eu vivia viajando e concentrado. Eu resolvi parar com o futebol, parei com o futebol, ingressei, comecei a dar aula no Senai, fiquei no Senai, foi quando o Noroeste, eu parei em 65, foi meu último ano. 66 o Noroeste foi rebaixado. Eu voltei para o campo em 67 e em 70 nós fomos campeões. Noroeste subiu em 70, com o gol do Fedato. Aí eu passei o primeiro turno todinho como técnico e preparador físico. Foi quando chegou o Fedato emprestado, Mário Augusto do Comercial, tinha o Noroeste, e aí ficou com uma equipe boa, tanto é que... E aí que foi contratado o Abílio Martins, o Muca. Quando chegou o Fedato e o Mário Augusto, na estreia desses 2 jogadores, foi contra o Araçatuba, aqui em Bauru. Fedato veio do Palmeiras, emprestado. Ele era do Palmeiras e ele estava emprestado para o Comercial, sim, Ribeirão Preto. E o Noroeste foi buscar, na época, o Ziquita, e no fim não deu o Ziquita, que o Ziquita veio depois. Aí trouxe o Fedato, aí o Comercial falou, acerta com o Palmeiras, que ele é do Palmeiras. Tem seu Palmeiras. Conseguiu o empréstimo e trouxe o Mário Augusto, um meia. E aí o primeiro jogo deles aqui em Bauru foi contra o Araçatuba. Ganhamos de 5-0. Olha. O Noroeste estava em primeiro lugar, primeiro turno, primeiro lugar. E eu falando para o seu Cláudio Amantini, seu Cláudio, contrata um técnico. Eu não quero ser técnico. Mas por quê? Porque se eu perder 2, 3 partidas, o senhor não me segura como técnico. Não fica. Isso a mídia, a torcida exige, e o senhor, para justificar, vai ter que me dispensar. Eu, como preparador físico, eu não saio. E eu estou lecionando na Escola de Educação Física, a minha esposa é professora no São José, eu não quero sair de Bauru, eu quero continuar em Bauru. E como preparador físico eu continuo. E depois desse jogo, no domingo, que ganhamos de 5-0, o time primeiro colocado, o seu Grado falou, mas como que eu vou contratar um técnico? O time está em primeiro lugar, o último jogo 5-0, o time acertou, tal, você está bem. Chegou Abílio Martins, o Muca, de Lins, ele veio conversar com o seu Cláudio, aí conversou e ele foi no campo. Aí ele falou, Muca, como é que tá? Você tá bom? Batendo. Tudo bem, eu não tô bem, família tá mal, tô desempregado e tal. E eu conversei com o seu Cláudio, ele falou que não tem jeito de me contratar, porque o time agora, primeiro lugar, com esses reforços e tal. Ele falou isso? Falou. Passei a mão no telefone, seu Cláudio, o Muca tá aqui, contrata ele, que eu não quero. E vamos apresentar hoje à tarde e eu vou justificar, justo a mídia, a crônica falada, escrita, esportiva, por quê. Aí eu conversei com ele e falou, verdade, você vai, volta lá com ele, você faz o contrato. E ele foi apresentado à tarde, o técnico. Praticamente foi. Mas aí o Muca, ele chorando, que estava desempregado, situação ruim. Ele colocou uma cláusula, que se o Noroeste fosse campeão, ele queria um Carmanguia, o carro do ano. Você vê o problema de não só dos jogadores, viu, de gastar demais, como até muitos técnicos, eles não pensam no dia de amanhã. E tal. E Cláudio assinou, aceitou. Aí foi apresentado como técnico, voltei como só preparador físico e tal. Quando nós fomos campeões, no Parque Antártica, contra o Nacional,
E ele e tal, depois do jogo, aquela alegria, papai, falou, Roberto, ganhei o Carmanguia. E você vai ganhar 500 mil. É como? Eu constei no contrato que eu queria o Carmanguia e você 500 mil. Você me deu um emprego. Porque o senhor tinha feito o contrato com ele. Mas então, eu ganhei uma boa gratificação. E... Você nem sabia que ia ganhar. Nem sabia. E aí depois veio o João Avilino, aí ia começar o Campeonato Paulista e tal. Começou o campeonato, o João Avilino não estava bem e tal. E ele foi para a Portuguesa, foi contratado por Portuguesa de Esportes. E ele queria me levar como preparador físico para São Paulo. Aí eu falei, não, eu estou parando até aqui com o Noroeste, porque eu já tinha 2 filhas pequenas e ia nascer uma terceira filha. E lecionar na faculdade. Já. E dava aula na Escola de Educação Física. Foi o meu professor nesse tempo. Na IT. E foi quando eu parei com o futebol, em 70. E em 78 eu voltei com o Leal. Fiquei até 80, fiquei mais 2 anos. Então, a primeira vez eu fiquei 10 anos e a segunda vez mais 2 anos. E eu tive 3 anos. Eu tive no Vasco 1 ano, no São Paulo. Então, eu fiquei uns 15 anos no futebol profissional. E agora, quase 40 anos até hoje, eu estou utilizando o esporte como processo, como um meio de educação. Isso. Então eu tive uma fase como fim, como rendimento, completamente diferente como processo educativo. Aqui como rendimento valia tudo, entrava suborno, misticismo, doping. Porque até não tinha a gente era dopado. Tinha exame de doping naquele tempo? Não tinha exame antidoping. Eu teve um jogo que... por sinal, contra o 15 de Piracicaba, em Piracicaba. No Noroeste não podia perder, tal. Eu joguei de Piracicaba, eu fui para Jaguariúna, minha família, meus familiares de Jaguariúna, cansado, tal. Mas não conseguia dormir. Depois de um certo tempo que eu me toquei, eu fui dopado naquele jogo. Sem saber? Sem saber. Era onde? Injetava na laranja ou no café. O café de vestiário de time de futebol, você evita porque é batizado. Ainda bem que eu nunca batizado. Não tomo café, senão o repórter ia ficar... Já pensou o repórter loucão também? É batizado, você sai quicando. Então, utilizava todos os meios. E o jogador era dopado sem saber. Sem saber. Ele ficava loucão sem saber. E entrava o suborno, entrava os misticismo, os macumbeiros, pai de santo, trabalhava, fazia os despachos. Isso no futebol era comum. Valia tudo. Mas não só aqui no Noroeste, como eu vi isso principalmente no Rio de Janeiro. Sim. No juvenil do Vasco da Gama em 57. Lá eles são mais onde tinha um técnico que ele tinha o diploma de doutor em esportes, que ele era de Minas, ele foi para a Espanha, fez doutorado, da Espanha ele veio para o América, do América para o Vasco. Mas ele sentiu o misticismo no futebol que funcionava. Ele, de sexta-feira, levava o time do Vasco num terreiro de macumba. O time inteiro? O time inteiro tinha que ir. Isso. Olha, até hoje, ainda em muitas equipes, ainda acontece que o jogador, quando fala, olha, está feito o trabalho, assim, ele entra, ele tem um certo rendimento. Quando não tem trabalho nenhum, ele já não acredita muito. A superstição é muito grande, muito grande. Tem muitas histórias no futebol. Então, valia tudo. E depois eu passei a utilizar o esporte como processo, como meio de educação. Mudar comportamento através da iniciação esportiva, através da prática esportiva, onde que realmente ali a criança, o adolescente ou jovem,
tem noção do limite. Isso pode, isso não pode. Através da regra do jogo. Eu costumava falar que a garotada obedecia não por altruísmo, por egoísmo, obedecia as regras do jogo para ser bem sucedido. Ele tinha que seguir, porque senão ia ser punido, ia cometer uma penalidade máxima, ia ser expulso. Noção de limite é o que falta hoje. Hoje. Acho que vale tudo. É como você estava comentando no seu tempo de criança, da educação física, que era obrigatório, e que reprovava, e hoje eu vejo a importância da prática esportiva. Uma criança de 7 a 10 anos, uma fase difícil, onde ele começa, na iniciação esportiva, ele começa a despertar o gosto pelo esporte, começa a melhorar o aspecto físico, a resistência, um pouco de flexibilidade, força. Ele começa a tomar decisões. Aquele garoto de 7, 8 anos, 9, 10 anos, que em casa quem decide são os pais, na escola quem decide são os professores. Eles são meio robôs. Sim. E numa iniciação esportiva, o professor tem que dar liberdade, ele tem que tomar iniciativa. O que eu faço agora com a bola? Sim. Passo, seguro, driblo, toco, chuto pro gol. Olha o que passa na cabeça, as operações cognitivas, intelectuais. É a oportunidade que o garoto tem de decidir. É verdade. E ele, quando é bem sucedido, ele vibra, parte afetiva. Ele, quando não é bem sucedido, ele perde no jogo, ele chora. Ele tem que se relacionar, a sociabilidade, relacionar bem com a sua equipe para ser bem sucedido. Então você vê, numa iniciação esportiva, a importância da prática esportiva na formação de uma criança, de um adolescente que trabalha físico, mente, o espírito e a sociabilidade. É importantíssimo. Mestre, foi um orgulho trazer o senhor aqui, aprendemos bastante outra vez. Tenho certeza que a pessoa que está em casa ouvindo, o mestre, que é uma pessoa que o Bauru inteiro gosta, sabe, saiu lá de baixo, né? E aprendeu muito, tudo que ele fala ele aprendeu porque tinha vontade de aprender, não é porque era obrigado a aprender, né? Isso é importante. Quando você é obrigado a aprender, aprende. Mas quando gosta e quer, esse é o mestre. E ele citou um nome aqui que eu queria falar. O Gelson esteve aqui comigo, várias vezes. Agora, o Gelson ficava em um hotel em Bauru. E os familiares dele levaram o Gelson, que ele era aposentado pela Prefeitura de São Paulo. Aí o Gelson foi para casa do parente. Avisar os parentes do Gelson, como é que está o Gelson, onde está o Gelson, né? Que, onde ele estiver, nós queremos trazer o Gelson outra vez aqui, se ele tiver condição de vir, né? Não sei, faz tempo, já faz uns 5 anos. Eu gostaria também, eu gostaria até de vir o professor o programa junto também com o Gelson, que eu uns 3 anos que eu não tenho contato com o Gelson. Quando ele estava no Hotel Avenida, a gente se encontrava sempre. Exatamente. Depois ele foi morar num bairro, e aí perdemos o contato. Agora, então, eu nem sei, agora que você está falando. Exatamente, eu apanhava no Hotel Avenida. E o Gelson teve história para contar também aqui, que ele acabou um jogo aqui, o Matheus levou ele depois do jogo, sabe, né? Vicente Matheus, ele acabou com o Corinthians sozinho, o time inteiro, mas ele jogou muito contra o Corinthians. Aí o Matheus, que é o jeitão do Matheus, foi no vestiário, queria levar ele embora, comprou ele, Matheus, comprou na hora. Quanto custa o Gerson? Quero comprar o Gelson. Aí comprou, pronto, precisa ver se ele vai. Foi na casa do Gelson, aí o Gelson, não, mas não sei o quê, porque tinha uma menina que ele namorava aí. Não, mas não sei o quê, tá namorada. O Matheus, né, levou uma namorada também. Ah, não, mas fomos foi na casa do pai da namorada, aí disse que acertou com o pai da namorada. Não, vamos, já faz o casamento, eu dou tudo, dou móvel, dou tudo. O Matheus era assim, o Matheus era o presidente do Corinthians. Era uma pessoa que não tinha muita cultura, né? Nunca foi em escola quase, mas muito inteligente, muito esperto nos negócios. Ficou milionário, né?
Não com o Corinthians, com a pedreira dele. Doutor Pedreira, um cara honesto, tirado do bolso para dar para o Corinthians, fantástico. Aí ele levou o Gelson embora, chegou lá e falou para o Gelson, aquele perto do Parque São Jorge, que tem um monte de prédio, né? O Gelson me contou isso. Ele falou, Gerson, você escolhe um apartamento desses prédios aí onde você quer morar. Ele falou, mas será que... Não, tudo meu. Eu estava construindo os prédios, sabe? Aonde você tinha uns construídos já, você escolhe onde você quer morar aí. O Matheus era demais. Bom, terminou o programa, já estourou o horário, eu sei disso. Então nós vamos terminar já e agradecer ao professor Gualberto mais uma vez. Vamos trazer outras vezes aqui, que as histórias são boas. Tenho certeza que o telespectador gostou, né? Contou a história do tempo do Toninho Guerreiro, Zé Carlos, um dos maiores centroavantes da história do Brasil. Né? Zé Carlos, Toninho Guerreiro e Zé Carlos eram demais, né? Não, difícil achar como eles. Excelentes jogadores. Infelizmente terminaram não muito bem, mas como jogador foram... sabia tudo. E o mestre, então, eu vi o mestre jogando e vi o mestre lecionando, né? Então, como atleta, como craque, como professor, como amigo, como cidadão, né? Hoje tem 3 filhas maravilhosas, né? Graças a Deus. Então, nós temos o prazer de ter trazido aqui um cidadão completo, um ser humano completo, tá certo? E agradecer. Obrigado, mestre. Eu que agradeço, Farias, e estou à sua disposição. É uma alegria vir aqui e contar um pouco da... Sempre... Nossa, essas histórias. Sempre tem alguma coisa nova para recordar. A gente tem que viver e sempre ter alguma coisa a realizar. No dia que o Chiquinho pegou o pênalti na Vila, o senhor era técnico, não era mais técnico? Não. Foi em 70, né? É 70 que ele pegou o pênalti, né? Eu não lembro, mas ele foi meu jogador, 70. Eu fui treinador do Chiquinho, joguei com ele. Esse jogo contra o São Bento, Chiquinho era o goleiro. Molecão ainda. Isso, teve uma fase, Chiquinho teve uma fase grande, muito boa. Nossa, muito boa, jogava muito, né? Ele poderia ter ido para a equipe grande. Acho que a família, o pai estimulava, porque o pai tinha... Mas teve boas passagens com o Chiquinho. E joguei com ele em 65 e em 70 fui técnico dele no primeiro turno todo e depois como preparador físico. Quando voltamos, ele era o goleiro. Eu estudei com o Chiquinho no primeiro ano de faculdade de educação física, estudei na classe junto com o Chiquinho, amigo do Chiquinho, e o mestre era nosso professor. E o Chiquinho contava muito isso aí. O Chiquinho realmente foi o único jogador, o único goleiro do mundo que pegou pênalti do Pelé na Vila Belmiro. Pelé errou 3. Um no Pacaembu, um aí não sei aonde, contra o Corinthians no Pacaembu, que o Heitor pegou. Um foi um goleiro, um amistoso da seleção lá. E esse do Chiquinho, que o Chiquinho pegou o pênalti dele na Vila Belmiro, ainda molecão, né, garoto? Era garoto. Acho que até estreando no Noroeste, coisa assim. Garoto. Muito bem. Muito obrigado, então, ao mestre Gualberto, obrigado ao Bruno, muito obrigado, Bruno. Hoje só agradecer ao Bruno que o programa já estourou. E agradecer você, telespectador, pelo carinho da sua audiência, né? É você que faz desse programa aqui uma das maiores audiências do interior de São Paulo, né? Programa muito querido, né? E eu agradeço então a vocês todos que assistem o programa. São vocês que valorizam esse programa, fazendo dele essa audiência espetacular. Muito obrigado, de verdade, do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigado principalmente aos meus colegas de trabalho, todos aqui da televisão, né? A direção da televisão que dá toda a liberdade para nós fazermos o nosso programa. Né? É mesmo, Mantini? Mantini está ali só pensando no computador. E agradecer principalmente um grande amigo que eu tenho. Esse amigo que me acompanha sempre, me dá força, me dá inspiração. É por ele que a gente faz tudo. Eu e todos aqueles que acreditam ou não acreditam nele. Não é mesmo? Meu amigo Jesus Cristo. Acreditamos. Beijão para você. Beijão para você, Jesus. Tamo junto.